Fala rapaziada, Reino de Sulfurudin na área, e no vídeo de hoje vamos comentar sobre a utilização do Super Saiyajin 3 do Vegeta em Dragon Ball Daima. Antes de chegarmos em Dragon Ball Daima, é bom também analisar as outras participações do Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. Analisando a participação do Super Saiyajin 3 na saga Buu, ela não foi uma transformação, digamos assim, fracassada. Ela conseguiu competir, teve bons momentos, poderia ter vencido o Majin Buu se quisesse, o próprio Goku disse que não venceu porque não quis. E se a gente analisar, foi uma participação que deixou um gosto amargo porque não venceu ninguém. Porém, a transformação não parecia fraca em Dragon Ball Z. Mas de qualquer forma, no próprio Z eles colocaram essa limitação de desgaste de energia. Então no próprio Z nós já vimos que a transformação tinha seus efeitos. Nessa saga também temos momentos que formas inferiores ao Super Saiyajin 3 são mais relevantes que o próprio Super Saiyajin 3. E isso é algo que aconteceu no próprio GT, no Super. No Z foi o começo, né? Já que vimos, por exemplo, Vegeta usar o Super Saiyajin. Vemos também quando o Goku vai empurrar a Genkidama para acabar com o Kid Buu, ele usando o Super Saiyajin, sendo que seriam dois bons momentos para o Super Saiyajin 3. E esses dois acontecimentos acabaram sendo um presságio para o que aconteceu em Dragon Ball GT e em Dragon Ball Super. Em Dragon Ball GT, o Goku virou o Super Saiyajin 3 duas vezes, e nessas duas vezes, ele foi derrotado pelo Baby. E simplesmente, na primeira vez, o Goku até disse que ele ter virado criança encurtou a transformação. E em Dragon Ball GT, apenas o Goku se transformou em Super Saiyajin 3. O Vegeta, por exemplo, a gente não tem nem citação dele ter interesse. Então, meio que ele ignorou a transformação, digamos assim. E no GT em geral, se a gente for analisar, o Super Saiyajin, ele teve muito mais destaque do que o Super Saiyajin 3 e até mesmo o Super Saiyajin 2, né? Que tem até discussões se o Vegeta já usou em algum momento no GT e tal. E no geral, o Super Saiyajin 3 no GT tem poucas participações e realmente ficou muito de lado. Tanto que na saga do Super 17, o Goku nem chegou a usar o Super Saiyajin 3 e começou lutando no Super Saiyajin. Indo para Dragon Ball Super, nós temos momentos que, por exemplo, o Goku usa o Super Saiyajin 3, o Gotenks usa o Super Saiyajin 3, porém são poucos momentos. Mas pelo menos, né, no anime de Dragon Ball Super, o Goku em Super Saiyajin 3 venceu o Trunks. Claro que não foi uma vitória gigantesca, muito pelo contexto, mas ainda assim é uma vitória. E em Dragon Ball Super nós também temos essa questão de uma transformação inferior ao Super Saiyajin 3 ter mais destaque que o próprio Super Saiyajin 3. E olhando o DBS, se você analisar, o Super Saiyajin teve um bom destaque no arco do universo 6 e 7. O Super Saiyajin 3 não tem nenhum arco que ele apareça muito. Agora, finalmente chegando em Dragon Ball Daima e focando mais no Vegeta, essa questão dele com o Super Saiyajin 3 foi bem construída, pelo menos na questão da utilização, porque no momento que o Super Saiyajin 3 é usado é um momento de dificuldade. O Tamagami 2 estava dominando o Vegeta Super Saiyajin 2. E é bom citar que o Tamagami número 2 estava upado pelo Neva. E então, no momento que o Vegeta estava em desvantagem, ele se transforma em Super Saiyajin 3 e mostra uma dominância incrível. Ele basicamente domina o Tamagami número 2 e depois, obviamente, o Vegeta vence o Tamagami número 2. E eu acho que eles acertaram bastante na construção, porque ficou bem claro como o Super Saiyajin 3 era muito mais forte que o Super Saiyajin 2. Então eles souberam utilizar bem essa questão. Já que, o Super Saiyajin 3 dominou, venceu até com certa, entre aspas, facilidade, enquanto esse Super Saiyajin 2 ele estava sendo derrotado. E apesar do Tamagami número 2 não ser o oponente mais forte de Dragon Ball Daima, e também não ser o antagonista principal, essa vitória era algo que o Super Saiyajin 3 estava precisando. Já que em Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e Dragon Ball GT, o Super Saiyajin 3 não resolveu um problema de fato. Coisa que aconteceu aqui, eles precisavam vencer o Tamagami número 2 para ter a esfera. Então o Vegeta em Super Saiyajin 3 resolveu essa situação. Então era uma vitória que sim, o Super Saiyajin 3 estava precisando e estava fazendo falta. E a segunda participação do Vegeta Super Saiyajin 3 no Dragon Ball Daima foi muito boa, já que simplesmente ele conseguiu dominar o Goma por boa parte da luta. Só não venceu mesmo porque o Goma ficava se regenerando. Então do episódio 12 ao episódio 19, o Super Saiyajin 3 do Vegeta se mostrou muito forte mesmo. Ele não foi aquela transformação que apanhou mais do que bateu, pelo contrário, bateu mais do que apanhou. Então isso acabou valorizando o Super Saiyajin 3, do Daima no geral, né, mas principalmente o do Vegeta.
Das participações do Super Saiyajin 3 no GT, no Super, no Daima e no Z, eu acho que essa do Vegeta só perde mesmo para a do Goku no filme do Punho do Dragão, onde ele finalizou o vilão principal do filme. Agora falando um pouco sobre os defeitos da participação, ele não ter usado contra o Goma quando ele estava criança ainda foi bem incoerente, ele deveria ter usado o Super Saiyajin 3 naquele momento. Ah, mas ele apanharia, mas seria uma coisa que seria bem justificada pelo menos. E seria coerente e também, né, depois como adulto ele teria, né, a reviravolta ali, que apesar dele não ganhar, né, ele dominou grande parte da luta. Agora uma incoerência que pode ser realmente bem grande é o fato do Vegeta não usar o Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Super. Se o Daima realmente se passa no mesmo universo que Dragon Ball Super, eles precisavam explicar isso. Explicar por que o Vegeta abandonou o Super Saiyajin 3 e tudo mais. Porque em Dragon Ball Super, beleza, ele não usa o Super Saiyajin 3, mas a gente viu que, pô, ele não usa, ele não tem a transformação, então a gente não precisa de explicação. Mas a gente vendo ele no Daima lutando bem e tendo a transformação, a gente precisa de uma explicação. Então, para ficar coerente com Dragon Ball Super, seria interessante o Daima explicar isso. Porque em Dragon Ball Super, né, a gente achava que o Vegeta nem tinha transformação. Então, se o Daima estiver na mesma linha do tempo que Dragon Ball Super, então o Vegeta tinha sim o Super Saiyajin 3 ali. Caso ele não se passe na mesma linha do tempo que Dragon Ball Super, aí sim, beleza, não é uma incoerência, até porque nesse caso não se passariam na mesma linha do tempo. Sem dúvidas o Daima acertou em dar mais valor ao Super Saiyajin 3, como por exemplo o Super Saiyajin 3 do Vegeta. Porém eu não julgo o GT e o Super por terem deixado o Super Saiyajin 3 de lado, querendo ou não no próprio Z, a gente já sabia que ele tinha um grande defeito, então tem sim coerência narrativa. Porém é legal ver a transformação ser valorizada, né, sem dúvidas. Mas enfim, o vídeo está chegando ao seu final, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, valeu e tchau!